E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente vai continuar o assunto de limites hoje, tá? A gente já viu praticamente todas as propriedades de limites e agora a gente vai entrar numa outra seção que fala de limites laterais, né? Eu pretendo ser bem mais breve aqui, porque a gente só vai ter um resultado novo em relação aos que a gente já viu, tá bom? Então vamos nessa! Bem pessoal, então vamos lá definir o que é um limite lateral, tá? Mas para isso, para a gente definir limite lateral aqui em análise, a gente precisa definir o que é um ponto de acumulação à direita e um ponto de acumulação à esquerda. A definição é muito parecida do que a gente já viu de ponto de acumulação e também, como eu já falei, né, para definir limites aqui, a gente precisou definir ponto de acumulação. Então, por isso que quando a gente vai definir limite lateral, a gente precisa dessas duas definições, de ponto de acumulação à direita e ponto de acumulação à esquerda, né? Então, seja x um conjunto de R, né, dizemos que um ponto A em R é ponto de acumulação à direita de x, e escrevemos que A pertence a x tracinho, né, que é esse tracinho de ponto de acumulação, com um maisinho embaixo, né, quando para todo epsilon positivo existir alguém de x no intervalo aberto de A até mais epsilon, ou seja, né, você tem o Azinho aqui, e independente de quem é o epsilon, quando eu considero o intervalo aberto assim, aberto, está aberto no A, não importa aqui quem é o A mais epsilon, independente de quem é o epsilon, sempre vai existir alguém de x aqui dentro, tá? Veja que nessa definição aqui de ponto de acumulação, eu não precisei escrever que o x é diferente de A, porque eu não precisei escrever isso, porque isso já está implícito, né? Veja que x está no intervalo aberto de A até A mais epsilon, então o x obrigatoriamente já não é A. Tá? Lembrem, se vocês não estão lembrados da definição de ponto de acumulação, volta lá na parte de topologia que vocês vão ver que na definição de ponto de acumulação geral, não esse lateral, tá? A gente faz a restrição de A ser diferente, de x ser diferente de A. Mas nesse caso já está aqui implícito nessa condição que o x é diferente de A, tá? Então isso significa que para todo epsilon positivo, a interseção de x com o intervalo aberto de A até A mais epsilon é diferente do vazio, tá? E aí, em outras palavras, A é um ponto de acumulação à direita de x, opa, vou até mudar na nota de aula. A é um ponto de acumulação à direita de x quando toda a vizinhança de A contiver algum ponto em x com x maior do que A, tá? Algum xzinho pertencente a um conjunto x, onde esse xzinho é maior do que A, beleza? Ok, eu espero que vocês tenham entendido, eu imagino que sim, a definição é simples, tá? E aí, pessoal, quando a gente define ponto de acumulação, a gente vê um teorema lá, né, na parte de topologia. Qualquer coisa, dá uma volta lá no vídeo de ponto de acumulação. E assim que a gente define ponto de acumulação, a gente faz um teorema lá que caracteriza ponto de acumulação. E aqui vai ser a mesma coisa, só que para ponto de acumulação à direita, tá? Então, seja x um subconjunto de R e A um ponto de R. Tá? Então, essas três afirmações aqui são equivalentes. A é ponto de acumulação à direita de x, se somente se A é o limite de uma sequência de pontos que está em x, onde todos esses pontos são maiores do que A, e isso se somente se A é ponto de acumulação do conjunto y, que é igual à interseção de x com o intervalo aberto de A até mais infinita, tá? Então eu vou deixar como exercício, a demonstração é bastante similar ao que a gente já fez antes. Isso aqui só está um pouco diferente do que está lá, né, essa terceira condição, mas ainda assim é bastante simples, tá? Então vou deixar como exercício. Bem, e agora, como eu quero definir limite lateral pela direita e pela esquerda, eu vou definir agora o que é um ponto de acumulação à esquerda. Então, seja x um conjunto de R, dizemos que A um ponto em R é chamado ponto de acumulação à esquerda de x, e escrevemos A pertencente a x' com menos, né? Esse menos aqui é o que caracteriza a esquerda, né? Essa linhazinha de ponto de acumulação, a anotação para ponto de acumulação. Então, eu digo que A é um ponto de acumulação à esquerda de x quando para todo epsilon positivo, a interseção de x com o intervalo. Tá errado, oh meu Deus, tá errado.
né? É até bom que eu mudo lá na nota de aula, mas está errado. A interseção de x, e eu não vou voltar o vídeo não, minha gente. Eu já estou cansado de voltar o vídeo, tá certo? Então, a interseção de x com o intervalo aberto de a menos epsilon até a é não vazio, né? Então, e aí eu digo que A é um ponto de acumulação bilateral se A é ponto de acumulação à direita e à esquerda, tá? Ser ponto de acumulação bilateral é diferente de ser ponto de acumulação, certo? Todo ponto de acumulação à direita é ponto de acumulação. Todo ponto de acumulação à esquerda é ponto de acumulação também, tá? Quando é ao mesmo tempo ponto de acumulação à direita e ponto de acumulação à esquerda, quando é as duas coisas ao mesmo tempo, eu digo que é um ponto de acumulação bilateral. Então, todo ponto de acumulação bilateral é ponto de acumulação também, né? Todas essas definições aqui, se um A for ponto de acumulação à direita, ou ponto de acumulação à esquerda, ou ponto de acumulação bilateral, ele é ponto de acumulação. Mas se ele é ponto de acumulação, não necessariamente ele é ponto de acumulação à direita, não necessariamente ele é ponto de acumulação à esquerda, não necessariamente ele é ponto de acumulação bilateral, tá? Dá para provar que se ele é ponto de acumulação, ele deve ser ou ponto de acumulação à direita ou à esquerda, né? Um ou não exclusivo necessariamente, tá? Mas assim, as definições realmente são diferentes. Para ser ponto de acumulação bilateral é o que a gente exige mais coisas aqui, de todas essas definições de ponto de acumulação. Então, só para o desenho, né, de ponto de acumulação à esquerda, é que dado um A, né, e um epsilon, quando você pega um intervalo aberto, tá? Aberto, de A menos epsilon até A menos epsilon até A, tem alguém de x aqui dentro, beleza? No aberto, sempre, independente de quem é o epsilon, beleza? Para ser ponto de acumulação bilateral, então sempre que você puxa para a esquerda tem alguém de x e sempre também que você puxa para a direita também tem alguém de x, certo? Beleza? Para ser ponto de acumulação tem que ter gente aqui dos dois lados, tá? Independente do que o epsilon, tá certo? Para ser ponto de acumulação bilateral. Não sei se eu falei isso, ok? Tá certo, pessoal? Então, vamos lá ver só um exemplo, tá? Então, quando eu considero x igual ao conjunto 1 sobre n com n natural, a gente já viu que o zero é ponto de acumulação desse conjunto. O zero, a gente viu lá na parte de topologia, é ponto de acumulação, tá? Só que o que acontece é que a gente vê que, na verdade, todos esses pontos, é fácil perceber que todos esses pontos são maiores do que zero. E aí não é difícil verificar que, na verdade, esse zero, que é um ponto de acumulação, como a gente definiu antes, na verdade, ele é um ponto de acumulação à direita desse conjunto X. Porém, ele não é ponto de acumulação à esquerda, né? Por que não? Bem, mais uma vez, né? Bem, eu tenho aqui o zero e todos os pontos é assim, é 1, depois meio, 1/3, né? Independente de quem é o epsilon, se eu puxo um epsilonzinho para a direita aqui, vai ter alguém de x aqui no meio. Agora, se eu puxar um epsilon para a esquerda, não tem ninguém. Aqui não tem ninguém no conjunto. Então, o zero não é ponto de acumulação à esquerda. Ele é ponto de acumulação à direita, ele é ponto de acumulação. Mas ele não é ponto de acumulação à esquerda, consequentemente, ele não é um ponto de acumulação bilateral, tá? Agora, por exemplo, se eu considero um intervalo limitado, tá, com os extremos AB, beleza? A menor do que B. Então, esse A, independente se o intervalo é aberto de um lado, fechado do outro, ou vice-versa, tá? O A ele é ponto de acumulação à direita desse intervalo aqui, né? É porque eu botei I aqui e lá de cá eu botei tudo X, tá? Perdoe-me, ok? Então, esse A, que é deixa eu fazer aqui uma reta para vocês verem, tá? Vai ficar assim. Então, vamos lá. Eu tenho um intervalo aqui, pode ser aberto, pode ser fechado. Vou botar aberto de um lado e fechado do outro, tá? Mas, assim, poderia ser aberto, fechado, tanto faz. O que eu estou dizendo é, esse A ele é ponto de acumulação à direita de x, tá? Por quê? Independente de quem é o epsilon, se eu andar um pouquinho para cá, tem alguém do intervalo aqui dentro, beleza? Eu estou considerando o intervalo de A até B, independente se o intervalo é aberto ou fechado,
Né? Se eu puxar um pouquinho aqui para a direita, um A mais epsilon, certamente tem alguém de x aqui dentro. Da mesma forma, se eu puxar um pouquinho para a esquerda aqui no B, vai ter alguém do conjunto aqui dentro, tá? Então o que acontece é que esse A é ponto de acumulação à direita de x, o B é ponto de acumulação à esquerda de x. O A não é ponto de acumulação à esquerda de x, porque se eu puxo um epsilon para cá, não tem ninguém aqui de x, e o B não é ponto de acumulação à direita de x, porque se eu puxo para a direita, não tem ninguém de x aqui dentro, tá certo? E aí, por fim, se eu pego alguém no meio do intervalo, que realmente entre A e B, diferente de A e de B, né? Alguém aqui no interior do intervalo, tá? Esse camarada, sim, ele é ponto de acumulação bilateral desse intervalo. Por quê? Tanto se eu puxar um epsilon para cá, quanto se eu puxar um epsilon para cá, certamente tem pontos de x, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo desse C. Tá? Independente também de quem é o epsilon pode ser muito pequeno, tá bom? E aí, pessoal, só para vocês... Outro exemplo, assim, que é bem comum, que na verdade é como se define lá o limite lateral em cálculo, é quando você pega assim, um C, vou botar uma bolinha aberta, você pega o intervalo A, B e tira desse intervalo o C, ou seja, eu estou considerando o conjunto aberto, o conjunto que é a união de A com C, união C com B. Veja que o C não pertence a esse conjunto. Mas esse C, ele é um ponto de acumulação bilateral, né? Porque aqui eu peguei o C dentro do intervalo. Mesmo que eu tirasse ele do intervalo, tá? Isso não me impede nada dele continuar sendo ponto de acumulação aqui bilateral, tá certo? Né? Mais uma vez, porque se eu pego um epsilon para cá ou para cá, certamente tem gente do conjunto X, tanto à direita de C quanto à esquerda de C, independente de quem é o epsilon, tá bom, pessoal? Bem, eu imagino que vocês já devem ter entendido. E agora eu vou definir limite lateral à direita, tá? Então, seja f uma função com domínio x e há um ponto de acumulação à direita de x, tá? Dizemos que o limite de f de x, quando x pela direita, é o número L, tá? E escrevendo lim de x tendendo para A com um maisinho aqui em cima, tá? F de x igual a L, quando para todo epsilon existia um delta, para todo epsilon positivo existia um delta positivo, tal que a distância de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que x está no domínio e x está no intervalo de A até A mais epsilon. Veja que nessa definição de limite, né, que é a definição de limite lateral, eu não sei, às vezes não funciona, por isso que, não sei, o problema deve estar na cadeira aqui, mas, né, ou seja, a ideia aqui, antes, é que dado um epsilon, né, existia um delta tal que, se o x estivesse, né, no intervalo aberto de A menos delta, A mais delta, mas aqui como é a direita, eu só vou me preocupar com os x que estão aqui nesse intervalo, beleza? Se o x estiver aqui nesse intervalo, o f de x deve estar, aí sim, olha, o f de x deve estar aqui, tá? Veja que o limite lateral muda o intervalozinho aqui no x, né? Então, o limite lateral pela direita, eu estou pegando intervalos de A até A mais delta, a direita de A, tá? Porque o limite é quando x tende para A pela direita. Mas o f de x continua naquele mesmo intervalozinho, né? Que é de L menos epsilon, L mais epsilon. Espero que eu tenha sido claro, tá, pessoal? Mas vocês já têm ideia do que acontece aqui também, tá? Analogamente, se x é um ponto de acumulação à esquerda, eu juntei tudo numa definição só, né? Analogamente, se x é um ponto de acumulação à esquerda, se A é um ponto de acumulação à esquerda de x, dizemos que o limite de fx, quando x tende para A pela esquerda, é um número real L, e escrevemos o limite de f de x quando x tende para A com um menoszinho igual a L, quando para qualquer epsilon positivo, existia um delta positivo, tal que
se x está no domínio e a menos delta é menor do que x é menor do que a, então o módulo de f de x menos L é menor do que y, né? Então, mais uma vez, o que acontece nesse caso aqui, pessoal, tá? Só para por desencargo de consciência, né? Quando eu considero aqui o limite pela esquerda, o A tem que ser um ponto de acumulação à esquerda, né? E aí o que acontece é que dado um epsilon qualquer aqui, né? Dado um epsilon qualquer positivo, tá? Eu consigo garantir a existência de um deltazinho, mesmo que seja muito pequeno, tal que quando eu pego A menos delta, eu botei A mais delta, A menos delta, quando eu pego um x aqui, no intervalo aberto de A menos delta até A, quando eu aplico F, isso deve cair aqui nesse intervalo. Mais uma vez, tá? Nesse intervalo aqui não me importa se ele está abaixo de L ou acima de L, tá? Aqui não me importa. O que me importa é que quando eu vou definir o limite lateral pela esquerda, o x está à esquerda do A. Quando eu vou definir o limite lateral pela direita de A, o x está à direita de A, tá? Beleza. Então tá aí a definição. E aí, pessoal, todas as propriedades que a gente provou para limites na sessão anterior podem ser adaptadas aqui para limites laterais. Aí você tem que fazer uma adaptação adequada, claro. Mas eu não vou fazer porque senão a gente teria que sair anunciando tudo de novo, beleza? Se alguém tiver alguma dificuldade, pode deixar aí no comentário. Olha, Clécio, eu não sei como é que eu faço para adaptar tal resultado ou aquele outro, tá? Bem, e aí tem um teorema que é bem conhecido lá no cálculo, só que aqui, pessoal, a gente só tem que estar atento a esse A, que é o ponto, o que a gente vai fazer o x tender para esse A, que é o seguinte: se A é um ponto de acumulação bilateral, ou seja, ele é ponto de acumulação à esquerda e é ponto de acumulação à direita, então o limite de f de x quando x tende para A existe e é igual a 1L, se e somente se os laterais existem e é igual a esse L, tá? Mais uma vez, pessoal, bem, aqui, tá? Aqui, esse teorema só é válido quando a gente pega um ponto de acumulação bilateral do domínio, tá? E, Clécio, por que lá no cálculo não se preocupava com isso? Porque na definição de limite, o primeiro, né? O limite de x tendendo para A, sem ser pelo lateral, a gente já considerava, como naquele exemplozinho, a gente já considerava que a função estava definida no intervalo aberto que continha A, exceto possivelmente no A. Ou seja, lá no cálculo, no geral, nos livros que eu tenho visto, quando ele vai definir, ele já considera um caso desse tipo e acaba que o A, no livro de cálculo, desculpe, geralmente, pelo menos os que eu vi, eles já são pontos de acumulação bilateral. Então, por isso que esse teorema meio que sempre vale lá, porque eles estão sempre no caso que o A é ponto de acumulação bilateral. Para a gente aqui só tem que estar atento a isso, tá? Mas esse teorema é simples de demonstrar e eu vou deixar para vocês demonstrarem, tá? É bastante simples, tá? O limite de f de x quando x tende para A é igual a L somente se os laterais existem e são iguais a L. Isso quando o A é ponto de acumulação bilateral, tá bom, pessoal?